Iniciando mais análises fracas comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Vamos ver a primeira notícia. Análise. Eficiência é o caminho para quebra de esquerda pelo Flamengo. Danilo diz que tabu foi motivação e admite falta de descanso. Viciado no trabalho. Vamos analisar por parte esse negócio, falar um pouco do jogo de ontem, que foi uma vitória importantíssima. O Flamengo pôs o Flamengo na liderança, com aquela cordoinha, e agora focar na Libertadores contra o Estudiante. Então, eficiência. O Flamengo foi eficiente, no primeiro tempo todo teve uma chance, um chute certo ao gol, que foi gol de Arrascaeta. Interessante, não sei se foi uma jogada treinada por Felipe Luiz ou não, que Saul pega a bola, aí Ayrton Lucas, como fica um terceiro zagueiro ali atrás, o Saul entra como ponta ali e faz o cruzamento, achando o Arrascaeta tentar ir no gol. Não sei se foi uma jogada treinada pelo Felipe, se não for, tem que ser. Acho que é uma opção muito interessante essa infiltração do Saul como um lateral ali, enganando o time adversário, podendo cruzar essas bolas, achando ser travante. Uma boa assistência que ele deu para a Arrascaeta, um cruzamento perfeito no meio dos dois zagueiros, onde a Arrascaeta, que é mais baixo, conseguiu pegar o tempo de bola e o goleiro do Juventude não pôde fazer nada. Já no segundo gol, o Carrascal também, não sei se era uma jogada treinada pelo Felipe Luiz ou foi consequência do jogo. Isso aí que só pode explicar o próprio Felipe Luiz, que o Carrascal cruzou a bola e achou o Emerson Royal na segunda trave e fazer gol. Pode ser uma opção de jogo muito boa para mim, criar ali com o Salino e o Saul pelo lado esquerdo e o lateral entrar pela ponta direita para cabecear. Já teve lance parecido quando ela ajeitou e o atacante do Flamengo finalizou em outros jogos. Não sei se isso é uma jogada treinada do Felipe Luiz ou é uma consequência de jogo. Vamos ver, vamos esperar. Só o Felipe Luiz que pode responder esse questionário. Quebra da escrita, é o que eu falei, esse ano também está quebrando vários escrita. Contra o Bragantino não vencia, venceu, com o Juventude venceu. O último jogo do Flamengo, o Flamengo só não venceu contra o Grêmio, que aquele pênalti ali, se você analisar, não foi pênalti, 3 pontos a mais do Flamengo, mas não vão chorar pelo leite derramado. E falar um pouco sobre o Danilo, motivação. Acho que o Flamengo sempre tem que estar motivado. O time entrou muito bem, muito seguro, achou o espaço ali pelo lado direito do Juventude, como um ponto fraco do sistema defensivo do Juventude, e ali criou as jogadas dos gols. O sistema defensivo foi boa. O Rossi, quando foi exigido, mostrou que está com reflexo em dia, fez grandes defesas. E o Flamengo, se nós analisarmos, também estava com 6 desfalques, muito jogador, e o time manteve o nível técnico lá em cima, sem Varela, sem Jorginho, que faz falta para sair. O Alan supriu bem a necessidade de Jorginho. O Emerson Royal jogou o mesmo nível que jogou o Varela. Bruno Henrique não foi opção ali, é um jogador importante para marcar a saída de bola, mas Bruno Henrique também estava lá. Léo Ortiz estava suspenso, um zagueiro que foi substituído pelo Danilo, que jogou muito bem. O Alexandre deu lugar a Ayrton Lucas, que não comprometeu, jogou uma partida. O alto futebol que o Ayrton Lucas está jogando, a gente tem que também elogiar. Depois que o Felipe Luiz assumiu, o Ayrton Lucas, que estava em queda técnica, subiu tecnicamente. Isso aí mostra a importância de cada jogador. E falta um jogador que não foi relacionado nessa partida, que eu esqueci, mas é um dos titulares do Flamengo também, o Eric Pulgar, que está voltando de construção, está nessa recuperação.
Então são jogadores, 6 jogadores importantes, onde o Flamengo não contou para esse partido com o Juventude. Então mostra que o elenco do Flamengo está muito bom, está superando os problemas físicos de alguns atletas, porque tem um elenco muito bom e que evolui. Saúl conta saga para jogar no Rio Grande do Sul em vitória sobre o Juventude. O jogador acompanhou o nascimento do filho durante a madrugada. É isso aí, acho que o cara que está bem com o clube, bem com o elenco, bem com o treinador, se dá esse sacrifício. Acho que se ele não tivesse legal no Flamengo, com certeza ia arrumar alguma desculpa e não ia jogar. Como o clima lá tá muito bem, é por isso que eu falo, o trabalho do Felipe Luiz é um trabalho longo, ele tá sabendo muito bem controlar o ambiente de grupo, tá sabendo bem dialogar com os jogadores, sabendo mostrar aos jogadores o tempo deles, a necessidade dele. Para mim a grande surpresa foi o Alan. Eu pensava que ele ia entrar com o Dela Cruz mesmo, e entrou com o Alan, o cara que tava meio sumido e reapareceu. E o Alan também cresceu muito de produção do meio do ano para cá, e tá jogando um bom futebol, marcando firme, tá em toda parte do campo. Fiquei admirado ontem, tá pela direita, depois tava na esquerda ali dando combate a um jogador, ainda mais, e tava chegando na frente também. Teve lance lá que tava na entrada da área ali, pronto para finalizar. Então mostra que há um trabalho técnico, um trabalho diário com cada jogador, que está melhorando as funções deles taticamente em campo. Tem que ressaltar isso, não passar despercebido, e o Felipe está fazendo isso. Cada jogador tem sua importância, cada jogador vai entrar no momento certo. Ele parte nessa tecla muito nas entrevistas, e fala a verdade. Você é minha terceira opção, você é minha segunda, treina muito, gosto da característica de jogador. Então ele está sabendo muito bem administrar esse elenco. Isso aí é muito bom para o Flamengo. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz explica recurso aos Fenerbahçe, não é o momento. Arrascaeta avalia a permanência de Felipe Luiz como diferencial do Flamengo, felizes com ele. Acho que essa é a resposta do Arrascaeta é tudo, felizes com ele. Acho que os jogadores encontram um treinador que dialoga do mesmo jeito, então consegue crescer no seu mundo futebolístico. E a recurso dele eu acho certo, acho que o projeto do Flamengo está dando certo. O Flamengo trouxe jogadores que ele necessitava, aumentou o nível do Flamengo. Então, assim, eu creio que não tem nada para reclamar do Felipe Luiz, e não é o momento, eu acho também não. Eu acho que o Felipe Luiz só deve sair se tiver uma transição de presidente no clube. Ou mesmo assim, depende muito como o Flamengo esteja jogando, porque o trabalho dele é fantástico e a gente tem que aplaudir, como a gente aplaudiu do Mister. Primeiro não colei todos os jogos, não joga futebol fantástico, mas joga um futebol eficiente, e esse futebol eficiente traz resultado, traz bom resultado do Flamengo. Líder do brasileiro, firme na Libertadores. O único tropeço até agora foi no Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. No Mundial de Clube não pode dizer que foi um tropeço, acho que o time que entrou meio desligado e tomou gol. Já na Copa do Brasil pode dizer que foi um tropeço, que ele entrou com um time misto no primeiro jogo, onde o Flamengo tinha que ser seu principal jogo do Flamengo, o jogo de ida, o primeiro jogo em casa. O Flamengo tinha que ganhar com um certo resultado para fora de casa jogar com um time mais misturado. Acho que o único errinho foi esse aí, mas o desempenho dele é incrível. Campeão da Copa do Brasil no passado, da Supercopa, da Recopa. Então, assim, ele já tem crescendo taticamente a cada jogo. O time está evoluindo e só tem que agradecer. Agora, quarta-feira tem um grande jogo, onde também vai ser um bom resultado com o Estudiante, que é muito importante.
para o Flamengo. E falando sobre o Estudiantes, vou ler um pouquinho sobre uma notícia sobre ele. Estudiantes perde o último jogo antes de ganhar o Flamengo na Libertadores. Adversário rubro-negro ter rodado pelo River Plate na Argentina. A gente não deve considerar perdeu no campeonato espanhol pro River Plate, não é um time bom. Não é questão de ser bom ou ser ruim. O problema é que eles vão vir com um empenho muito forte, com uma garra muito forte. Isso aí é do futebol argentino. Então o Flamengo tem que entender que a Libertadores é diferente do campeonato brasileiro. Que os jogadores lá vão correr 2 vezes mais nesse jogo, porque eles contam com esse dinheiro da Libertadores, que é uma boa grana, é um dinheiro que o Flamengo pode ser hoje em dia falar que não é importante tanto, mas para esses times argentinos é muito importante. Então eles vão dar a vida para tentar a classificação. Então o Flamengo tem que fazer um bom resultado dentro de casa, para o jogo fora de casa, o Flamengo saber controlar e até vencer fora de casa, mas com um jogo mais controlado. Principalmente esse primeiro jogo do Flamengo é muito importante dentro de casa, que o Flamengo pode abrir uma boa vantagem e levar um jogo mais fora de casa, depois um jogo mais, mais de toque de bola, mais quando a bola não precisando acelerar o jogo, buscando resultado. Então o Flamengo tem que virar essa chavinha, entender o que é Libertadores, e esses times argentinos dão a vida pela classificação na Libertadores, visando o dinheiro. Tem aquele extrinha que eles ganham no final do jogo, aqueles bônus se conseguir classificação. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado, mostrar os vídeos do ano passado, acho que quem estava no grupo do ano passado, mostrar a derrota com o Penharol, como foi pesado, como doeu a alma rubro-negra. Então tem que o Felipe Luiz mostrar o vídeo do ano passado, fazer uma boa palestra para os jogadores, para manter eles motivados e não dar o mesmo vazio quando o Penharol no Maracanã, que perdeu de 1-0. Então o Felipe Luiz tem que dar essa motivação aos jogadores, lembrando o erro do ano passado, a dor pela desclassificação. E esse ano também teve vencendo contra o Atlético Mineiro. Então mostrar esses 2 jogos do ano passado da Libertadores e da Copa Brasil, e mostrar que isso machuca, que o jogador também tem que se entregar ao máximo e errar o menos possível para conseguir a classificação. Essa é a análise. Falar comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.